né? Seja nos atendimentos, seja nas salas de aula, seja nos grupos, nas comunidades, nos tribunais, onde estivermos, né? A gente está atuando diante de algum caso, né? Mas aquilo é também representativo do que tem acontecido com muitas e muitos jovens de nossa sociedade, né? Eu vou trazer um pouco aqui para vocês algumas reflexões que hoje têm me povoado um pouco mais, né? As minhas preocupações, as minhas reflexões a respeito dessa realidade do encarceramento em massa, da seletividade do nosso sistema penal e como que isso vai operando uma lógica de neutralização de potência política de certos grupos, né? E para falar um pouco disso, eu vou trazer aqui duas referências, dois campos de saberes que me ajudam a pensar essa realidade, que é a perspectiva da psicologia da libertação e da criminologia da libertação, né? Então, pensar uma aliança psijurídica desde uma perspectiva crítica e para a libertação, né? Nesse sentido, eu vou trazer alguns autores e autoras também que trazem a realidade latino-americana como o nosso chão de partida e também de chegada da nossa análise, né? De modo que a gente possa compreender a função real, né, do controle social penal que se opera também. É claro que, pelo tempo, provavelmente eu não conseguirei dar conta de todos os elementos determinantes que fazem parte e estruturam essa realidade, né? Isso certamente não terei nem a pretensão de esgotar, mas pensei em trazer aí alguns elementos que possam nos ajudar a pensar a nossa atuação e perspectivas de análise também a partir disso. Então, falar do controle social penal no nosso país, a partir de uma articulação crítica da psicologia com a criminologia, compreender a própria história, né, de constituição desses saberes e dessas práticas. Eu não vou me delongar em relação a isso, mas de antemão eu quero só pontuar que a relação entre as ciências jurídicas e as chamadas ciências psi foi parte constitutiva do desenvolvimento de uma criminologia do tipo etiológico, de uma microcriminologia, como muitos autores, assim como Saulo de Carvalho já nos ensina, né? Aquela criminologia que visa apreender a suposta essência do sujeito tomado como criminoso, né? Então, é nesta articulação nefasta entre psi-jurídica que se estabelece uma relação dita científica que, em verdade, exerce uma função ideológica na definição do que é o crime, o que é a criminalidade e quem é esse sujeito criminoso, né? Então, nesse sentido, do ponto de vista geral, crime, criminalidade, sujeito criminoso como objetos de estudo de uma criminologia tradicional, principalmente calcada na escola criminal positiva, de herança lombrosiana, e também inspirada aí, em muitos elementos da eugenia. A Vera Malaguti Batista, né, importante referência para nós do campo criminológico crítico, já nos disse que no contexto da América Latina precisamos de outros referentes teóricos para compreender como que se opera esse controle social penal. Aqui a figura do panótico, ela menos explica a realidade prisional enquanto um elemento disciplinar individualizado e mais serve de mirada, né, de um lugar privilegiado para que
a mira desse Estado violento, desse Estado penal, possa exterminar e segregar, né? Então, a gente encontra na nossa realidade um controle social que não é disciplinar, ele, em verdade, é de perseguição, de neutralização de grupos sociais, não é individualizado, né? A Vera Malaguti vai dizer que a gente encontra na nossa realidade um verdadeiro apartheid criminológico. É um pouco a partir dessa ideia que eu queria desenrolar um fio mais histórico com vocês, para depois partir para algumas reflexões de uma nova aliança psijurídica, de como que a psicologia e a criminologia, numa perspectiva da libertação, pode construir também outras histórias, né? Bom, um ponto central que eu vou me apoiar aqui para desenrolar também essa análise com vocês é a compreensão de que há uma articulação orgânica do controle social com o racismo estrutural. A gente está falando aqui de uma dialética exploração-opressão, né? Ou seja, uma relação de dominação que se expressa pela exploração da força do trabalho, que está constituída a partir dos elementos da opressão, sexo, gênero, raça. Tá? Isso tudo forja um processo, né, que visa e aí é um eixo, uma tese que estou aqui apresentando a vocês, né? A função de neutralização política do sujeito potencialmente revolucionário em sua atual morfologia no Brasil. Então, quando a gente vai pensar aí, vários estudiosos do campo da sociologia do trabalho, psicologia do trabalho, entre outros campos dos saberes, vêm desenhando aí uma perspectiva de uma morfologia atual, né, da relação contradição capital-trabalho, e como que isso vai ganhando um contorno diferenciado, principalmente no nosso caso de um capitalismo dependente. Né? Então, falar da questão da superexploração do trabalho, da uberização, da crescente população que sequer tem condições de entrar no mercado de trabalho formal, né? Acho que todo mundo aqui tem acompanhado as notícias, o aumento daqueles que são nomeados pelo IBGE como os desalentados, né? O desalento como a condição do desempregado que sequer tem mais interesse, motivação em continuar procurando emprego, né? Então, essa é uma condição que revela, e o aumento, né, dos chamados desalentados revela muito para nós de que projeto de futuro é esse também, enquanto país, né, tem se gestado e se aprofundado para a nossa população. Então, falar do controle social penal enquanto um processo que visa a neutralização política de um sujeito coletivo potencialmente revolucionário é falar de uma forma de dominação e de controle de certos grupos, né? E principalmente quando a gente foca a realidade dos jovens negros e indígenas da classe trabalhadora. Bom, isso significa que a gente precisa olhar para a larga história do nosso território para compreender como que esses elementos foram sendo forjados também. E aqui, certamente, eu vou ser bastante telegráfica, né, para a gente poder dar conta desse primeiro momento, que é mais de historicizar, de modo que a gente consiga depois voltar e compreender que esse processo, né, do encarceramento, da criminalização, responde também a uma agenda, né, que é constituída desde a nossa colonização, né? Bom, a tendência histórica da formação social do Brasil, ela precisa ser por nós estudada, né? E estudada a partir de perspectivas que nos ajudam a ler a contrapelo essa mesma história, né? Pensando aqui, né, nas reflexões de Walter Benjamin, significa olhar
para aquilo que não foi contado nos livros tradicionais, que muitas vezes narram o que foi a formação social do Brasil, inclusive de autores do campo das ciências sociais, da sociologia, que pretendem fazer uma leitura crítica dessa mesma formação social do país. A gente precisa compreender que a identificação do capitalismo no nosso território é de via colonial. Isso não é simplesmente contar uma história, mas compreender a constituição desse mesmo capitalismo, né, que é engendrado, que traz para dentro de si, que arrasta para o seu interior processos que não foram superados do contexto do colonialismo. Então, é fundamental a gente também fazer essa leitura a partir dessa dialética, colonialismo e capitalismo, né? Elas estão intimamente articuladas e isso nos ajuda a ler a nossa realidade também, né? Do ponto de vista histórico, isso todo mundo já sabe, mas vale a pena aqui refrisar, né, que nosso país, nosso território, antes de se tornar império e depois república, ele foi constituído a partir de ser um entreposto, né? De produção de bens primários, nada parecido com agora, né? Com as commodities, para consumo da metrópole, sendo que tudo isso estava visceralmente ligado com o desenvolvimento das forças produtivas em África, que foi saqueada, sequestrada, cujas pessoas foram aqui trazidas para serem escravizadas, né? Muitos estudiosos que olham para essa realidade, né? E aí pensando Walter Rodney, entre outros, vão nos dizer que não foram quaisquer povos que vieram a ser sequestrados, né? Havia também um processo de colonização, de sequestro dos seus saberes, das tecnologias que faziam parte daqueles povos, né? Isso tudo aplicado em prol da colonização também. Então, a gente vai se caracterizando enquanto território calcado nessa violência estrutural, nessa exploração desse trabalho ali organizado a partir da escravidão, e que a mercadoria aqui produzida, ela não se realizava nesse território, ela somente se realizava em outro centro dinâmico. Então, o consumo interno ou a produção para dar conta das necessidades desse mesmo território nunca foi uma demanda constitutiva de nosso país, né? Isso é uma marca importante para pensar como que se dá a identificação de via colonial do nosso capitalismo, né? Nesse contexto, ainda no período colonial, a definição do trabalhador negro escravizado era de coisa mercadoria, né? E isso significou todo um processo aliado aí com elementos que inicialmente se dão num debate, né, do ponto de vista da religião. Estou lembrando dos dois, o Bartolomeu e o Sepúlveda, que fizeram a discussão, né, sobre a condição do indígena de ter alma ou não. Isso também discutia a própria condição da pessoa negra, né? Esse foi um debate muito importante, travado nesse momento histórico, não dá aqui para revisitá-lo, mas tem tem dois textos que eu acho que abordam bem isso, um do Henrique Dussel, em que ele vai falar sobre o encobrimento do outro, se eu não me engano, foi assim traduzido o livro dele. Ele vai trazer diferentes palestras que ele fez na Europa sobre o processo de colonização na América Latina, né? E aí, em determinado momento, ele vai tratar desse contexto histórico. Depois eu lembro que isso se tornou um documento eclesiástico, né, que regeu aí, portanto, o modo religioso, calcado, claro, né,
na religião dominante da época, a Igreja Católica, de como que se produziu também a desumanização, a leitura desses sujeitos enquanto coisa mercadoria, né? E depois, né, com o desenvolvimento das ciências da vida, ciências humanas, isso se tornando uma explicação do ponto de vista de um certo racismo científico, né? Bom, então, nesse sentido, a gente está falando de um processo que é histórico, um processo que é social, um processo que foi justificado, ancorado em saberes produzidos nesses momentos históricos específicos, saberes esses que eram validados e que considerados enquanto verdades, né? O Dussel, ele traz nesse livro um termo que eu gosto muito, assim, que acho que ajuda a gente a ler a nossa realidade hoje, que é o de praxis de dominação. Ele vai dizendo que elementos constitutivos da forma da colonização se dá no nosso território foram engendrando formas de dominação que operam ainda em nossa atualidade. Então, quando a gente fala em praxis de dominação, é quase que esse núcleo central de como se expressa a dialética, exploração, opressão também. Tá? Então é importante a gente sempre ler com esse fio da história bem longo para a gente compreender como que isso se constitui, porque uma boa leitura da realidade nos favorece também uma atuação mais diretiva, mais transformadora mesmo dessa mesma realidade, né? O outro livro, outro texto que eu falei que também menciona um pouco dessa tecnologia do colonialismo e como que isso se perdura na atualidade, é um texto que facilmente vocês encontram pela internet, do Ramon Grossfogel, em que ele vai falar dos epistemicídios e genocídios, que inclusive antecederam as grandes navegações e que produziram ali um caldo de cultura política e de modos de se exercer essa prática da dominação, né? Então ele vai falar da conquista de Al-Andalus, a perseguição e epistemicídio de judeus, mouros, ele vai falar da questão da caça às bruxas, né? E aí a Silvia Federici também trabalha muito com essa questão, né? Fazendo essa análise do patriarcado e o controle do corpo das mulheres como um elemento importante, né, da fundação do capitalismo também. E a dominação, extermínio, escravização de povos indígenas e africanos também. O Ramon Grossfogel faz esse debate tanto do ponto de vista econômico, político, como também cultural, pensando nesse epistemicídio que foi se engendrando na forma como a colonização se processou também. Então, diante disso, e eu sei que eu estou aqui pulando muitas características, muitos elementos da nossa história, mas para a gente poder voltar para o nosso gancho aqui do tema da aula, é fundamental a gente considerar, então, né, que o elemento constitutivo da nossa formação brasileira sempre foi o conflito e a revolta. Pensando especificamente no sujeito negro, né, nesse sujeito político. Onde quer que esse sujeito estivesse, desde o momento da invasão colonial, a tendência sempre foi a luta, a fuga, a insurgência, a perene rebelião na senzala. Nesse sentido, a gente está falando de uma outra história que não nos é contada, né, na história oficial. Aprendemos desde criancinha que a abolição da escravidão foi assinada por uma princesa branca, europeia, né? E a história que, em verdade, produziu e alargou os limites da contradição do período escravagista por meio da luta organizada
de quilombos, isso muitas vezes não nos é apresentado também. Então, a gente vai olhar um pouco para isso, e para fazer essa análise, eu vou trazer aqui algumas reflexões do Clóvis Moura, porque ele nos ajuda a compreender aquela tese que eu apresentei no início, a neutralização política desse sujeito potencialmente revolucionário. O que está em jogo com esse controle social penal? Bom, o africano, na diáspora, ele foi destituído da sua história e da sua humanidade, tornado coisa, né, tornado ali mercadoria. Contudo, ele se afirma enquanto sujeito a partir de uma ação social política permanente que Clóvis Moura denomina como quilombagem, né, essa força e essa ação social política. Então, essa potência de resistência, de insurgência, de perene rebelião é uma parte da nossa história que não nos é contada. A Clóvis Moura, a quilombagem pressupõe um sujeito político, um sujeito que é o sujeito do conflito, da rebeldia, do desejo, não é o sujeito da disciplina, da ordem, do ajuste. É um sujeito da potência. Quilombagem pressupõe um sujeito coletivo, um ser social. É necessariamente possibilidade, liberdade, que é forjada no processo, não uma liberdade enquanto uma essência ou algo idealmente já previsto. Pressupõe também uma unidade na diversidade, não se diluindo nas identificações, mas se ancorando nelas para expandir e possibilitar elementos de solidariedade. Esses enfrentamentos, resistências e lutas, e Clóvis Moura tem vários livros, textos em que ele trabalha, né, essa história, acho que vale a pena a gente conhecer, quem já leu, revisitar, porque nos ajuda a compreender a forma política quilombagem, né? Eu acho que este é um elemento importante, porque depois eu vou resgatar essa noção da forma política quilombagem para a gente entender qual que é o nosso papel no contexto da situação limite, que é um conceito utilizado por Paulo Freire e também por Martim Baró, que é o cerne da nossa atuação enquanto psicólogas, psicólogos nesse contexto, a atuação na crise, né? E, bom, a forma política quilombagem foi duramente coibida pelos colonizadores, pelas elites monárquicas, e aí tanto na colônia, depois como no Brasil Império, né? As raízes históricas de repressão e extermínio da população negra, visando aniquilar essas formas de insurgências e de transformação na realidade, são expressões contundentes de como se estruturou a violência de Estado no nosso país. O Estado brasileiro, ele nasce legislando sobre a escravidão. E vai fazendo uso de um conjunto muito variado de tecnologias de contenção e dominação para o desenvolvimento histórico e aparato jurídico e policial, que foi se aperfeiçoando. Não dá para eu falar aqui agora, mas é importante pensar nos códigos penais que tivemos, por exemplo, né, até o atual, que é de 1940, né, com todos os agregados que vão entrando por reforma e tudo mais, mas é um código que data de um contexto histórico que não condiz com aquilo que a própria sociedade brasileira almejou com a sua constituinte, né? Mas, enfim, quando a gente vai fazer uma breve análise dos nossos códigos penais, né, desde as ordenações filipinas, que não eram ainda um código, mas se tinha ali um regramento, uma questão ali de segurança, enfim, a formação de uma guarda nacional, né, a noção do Código Penal do Império, trazendo essa realidade também de uma violência que era autorizada contra esses grupos populacionais, e no caso as pessoas escravizadas, né? Uma perseguição à cultura, né? À religiosidade, isso no
Código Penal da República ganha contornos específicos, a perseguição da capoeira, a questão... um parênteses. Esse é um elemento importante, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, a guerra às drogas, muitas vezes se foca aí numa questão a partir de 1971, Nixon, Estados Unidos, que é importante sim, porque do ponto de vista do poderio econômico, político, isso representa muita coisa, mas quando a gente olha para a nossa realidade brasileira, essa perseguição penal, ela é muito anterior, né? E ela está ligada com essa perseguição racial também, né? No caso, a criminalização da maconha entra nesse contexto aí. Bom, então, tentando fazer uma síntese disso tudo, a gente tem hoje uma sociedade dita moderna brasileira racializada hegemonicamente a partir da noção de uma brasilidade, que, na verdade, é essa mescla que deixa ressaltar somente o aspecto da branquitude. Uma sociedade que não quer olhar para as assimetrias materiais, simbólicas que a conformam. E o pensamento social brasileiro não considera nas suas pesquisas e tratados essa questão na formação do nosso Estado-nação. Então, é um dever nosso também olhar para isso e compreender o que está posto a partir do projeto de embranquecimento da população, né, no desenvolvimento da substituição formal do trabalho ao capital, ou seja, estou aqui fazendo referência direta, né, ao livro do Clóvis Moura também, né, de escravo, negro de bom escravo a mau cidadão. O que acontece nesse momento em que o trabalho dito livre se instaura nas formas de produção da vida material nesse país, como que se forja, né, esse processo do mau cidadão, e como que o controle social penal sustenta esse mesmo projeto de embranquecimento. Então, a gente precisa compreender que houve uma destituição da história daqueles que foram subjugados, inclusive com uma tentativa de esconder suas potências e lutas por transformação. Isso tudo amparado pela lógica europeizante, da sistematização dessa história dos não-europeus, e com uma característica que encontra ainda desdobramentos na nossa atualidade. Isso tudo traz desafios enormes para nós, né? No campo da psicologia, no diálogo com a criminologia crítica. Todo mundo aqui sabe, mas vale a pena lembrar, nós somos hoje o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? Temos a polícia mais violenta e letal, cujas mortes perpetradas só pelos agentes de Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo somam mais do que as execuções de pena de morte de todos os países em que essa penalidade ainda é aplicada. A gente tem um genocídio em curso, expresso. Tem uma pessoa querendo dar tchau aqui, gente. Tchau, Betinho. Até mais. Tchau. A gente tem um genocídio em curso, expresso um extermínio dos povos originários e do povo preto, dos jovens periféricos, de crianças, e também um extermínio, um genocídio que está radicado nessa sistemática de retirada dos direitos sociais, né, da saúde, educação, habitação, trabalho digno. Há um projeto aí em curso também. Então, nesse sentido, a pena prisão no nosso país, ela tem um caráter híbrido de neutralização pela violência direta, e aí eu estou puxando essa ideia da neutralização da potência política de transformação, e também o caráter de ser uma instituição de exercício do punitivismo, com uma suposta roupagem de reintegração como função retributiva. A ideologia da reintegração servindo aqui como um verniz civilizatório, né, para que se aceite a própria existência da prisão, né? Como eu já apontei logo no início, a função real do controle social penal brasileiro contribui, portanto,
para o acerramento desse eficaz poder de subjugação de uma fração da classe trabalhadora, e opera pela lógica de racialização e pelo esgarçamento das possibilidades de se enfrentar a contraofensiva do capital. É o medo branco da onda negra, que outrora se configurava na violência direta contra os quilombos, que hoje encontra outros contornos a partir da criminalização dos trabalhadores pretos, pobres e periféricos. Diante disso tudo, como que a gente pode intervir? Quais são as ferramentas de análise? Que elementos nesse diálogo da criminologia com a psicologia, que é a área de onde parto também, por isso posso falar melhor dela, que nos ajuda a pensar essa realidade e a intervir mais do que somente pensar. Vou fazer aqui menção às contribuições da Lola Near de Castro, e junto com ela de tantos outros autores brasileiros de outros países da América Latina que nos ajudam a pensar uma criminologia da libertação, enquanto um projeto emancipatório que se baseia na vontade de diagnosticar corretamente a sociedade e na vontade de superá-la também. A criminologia da libertação, ela toma o objeto de estudo tradicional da criminologia, crime, criminalidade, sujeito criminoso, compreendendo que, em verdade, e fazendo uma leitura que visa superar essa própria denominação de objetos de estudo, porque ela toma para si como objeto a própria ideologia do controle social e os seus efeitos na América Latina. Então, há aí uma reconfiguração de foco que nos ajuda a pensar uma criminologia desde a libertação, amplia-se o próprio limite da criminologia, porque não estamos falando somente dos sistemas normativos do campo penal, são todos os conjuntos normativos que operam controle social, que produzem uma ideologia de controle, e isso conformando, portanto, efeitos de uma neutralização política e de um processo punitivista. E que nos convida a seguir os passos da história, da dominação do nosso continente, através das modificações desse controle social produzidas desde a época pré-colombiana até o presente. Para Lola, falar em criminologia crítica é falar da crítica ao positivismo spenceriano, a própria noção de um certo racismo científico, né? A criminologia da libertação, ela deve se voltar para o estudo crítico do direito penal em sua produção, em sua interpretação e aplicação das normas, ou seja, fazer a crítica da dogmática penal. Deve também atuar na crítica ao sistema penalógico e de suas alternativas penais, bem como as agências de produção e reprodução dos valores e estereótipos acerca da criminalidade. Tudo isso são campos de estudos críticos que podem e devem ser por nós conhecidos e interpretados a partir dessa perspectiva. E quando a gente fala em libertação, eu não mencionei isso aqui antes, em verdade a gente está falando de um pensamento que é tipicamente latino-americano. O pensamento da libertação, ele não vem da academia, né? Ele não nasce na universidade, em verdade ele está presente em lutas sociais desde o momento em que houve a invasão colonial, né? Então, falar em libertação é falar na luta pela libertação do jugo da metrópole, é falar de uma luta pela libertação desses povos, e que isso foi se configurando em efeitos, em desdobramentos que sistematizaram em conhecimentos específicos, em práticas. Todo mundo aqui deve conhecer, já ouviu falar da teologia da libertação. A gente tem uma sociologia da libertação, exemplo é Fausto Borda, na Colômbia, uma filosofia da libertação, eu citei aqui Henrique Dussel, uma criminologia da libertação com a Lola, uma pedagogia da libertação, Paulo Freire,
uma psicologia da libertação, com Martim Baró e tantos outros autores. Então, no campo da psicologia, para pensar uma análise psicossocial, a gente vai dialogar com um conceito que esse autor, o Martim Baró, traz, que tem se configurado um conceito-chave para ler qual é a matéria viva que nós trabalhamos enquanto profissionais psi, né? Que é o conceito de trauma psicossocial. É um conceito que a gente vem trabalhando, eu faço parte hoje do Observatório do Trauma Psicossocial, que é uma iniciativa de articulação do Instituto de Psicologia da USP com a Unifesp, o professor Antônio Eusébios Filho, o Bruno Simões e eu estamos coordenando essa ação. A gente tem aí se articulado com alguns movimentos sociais, de moradia principalmente, mas não só, populações tradicionais, indígenas, quilombolas também, para pensar e contribuir desde uma perspectiva crítica da psicologia com ações de defesa e garantia de direitos desses coletivos aí mencionados, né? Então, a gente tem se debruçado muito e buscado problematizar e avançar, inclusive, o que o próprio Martim Baró e outros autores têm nomeado enquanto trauma psicossocial. Bom, de forma bastante sintética, o que Martim Baró faz? Ele parte da crítica à noção de trauma na psicanálise, que está muito focada numa noção de uma história individual, encarnada no sofrimento daquele sujeito, para uma leitura de que um trauma psicossocial, em verdade, é uma ferida no tecido comunitário, no tecido social. Ele se materializa em danos psicossociais, em sofrimento psíquico, enquanto uma cristalização desse processo de desumanização, que enfraquece o próprio tecido social. Então, ele entra como relações de disputas interpessoais, desconfiança, medo, violência entre os polarizados, enfraquecimento da memória coletiva, né? Aquilo que eu havia falado sobre a questão da história dos vencidos, a destituição da história dos povos, enfim, entre outros aspectos. Algumas populações, grupos populacionais são mais suscetíveis ao trauma psicossocial, são aqueles envolvidos em situação de conflito político, aqueles que são perseguidos, as populações marginalizadas, né, social e politicamente. São populações que estão vulneráveis a uma violência prolongada e sistemática de Estado. Tá? São pessoas que estão sob esse jugo e estão permanentemente sofrendo efeitos dessa traumatização coletiva. Para elaborar o conceito do trauma psicossocial, Martim Baró vai partir do questionamento das concepções hegemônicas de saúde mental, que para nós é fundante na psicologia, fazer a crítica dessa leitura psicologizante de subjetividade também. Não dá para a gente partir do ordenamento científico, ele não nos ajuda a ler os processos de traumatização política. Para ele, 3 elementos desencadeiam o trauma psicossocial. Ele vai nomear a polarização, a violência de Estado e a mentira institucionalizada. E, para ele, o estudo do trauma psicossocial, ele vai superar esse modelo sintomatológico para a compreensão do trauma enquanto um produto de um tempo histórico, que possibilita a identificação de intencionalidade ético-política também nessas produções. Ou seja, é também uma leitura que aponta para praxis capaz de fortalecer e reconhecer potência naqueles submetidos a formas de opressão e na possibilidade de trilhar caminhos para a superação e para a emancipação. Eu vou pular aqui uma parte que eu estou vendo que está dando tempo para a gente poder dialogar um pouquinho, mas só para dizer que eu havia comentado da noção de situação de limite. Ai, gente.
Esqueci o nome do filósofo brasileiro que primeiro traz essa noção, depois o Paulo Freire incorpora. Eu acho que é o Álvaro Vieira Pinto, mas eu vou conferir essa informação, depois eu passo com mais cuidado para vocês. É um autor que vale a pena a gente olhar também, ele tem vários textos discutindo a questão brasileira, da educação, da universidade, da ciência. É um autor que nos ajuda a compreender a realidade brasileira desde essa perspectiva crítica também. Mas Paulo Freire, quando ele vai tomar a noção de situação limite, ele vai falar das condições, né, do aprendizado, da alfabetização. O Martim Baró busca trazer essa concepção para compreender que a vivência do trauma psicossocial e da violência de Estado, da violência política, experienciada enquanto uma situação limite, que pode redundar, claro que em vários desdobramentos, mas fundamentalmente em dois possíveis caminhos: o do fatalismo ou da conscientização. Não que eles sejam polarizados e estanques, em verdade eles estão numa relação dialética, e é exatamente em relação a isso que a nossa atuação deve ter como parâmetro também para pensar nossas praxes no contexto da superação dessas situações limites. Bom, se o trauma psicossocial é uma ferida no tecido social, a atuação do profissional que faz a escuta da vítima de violência de Estado deve se ocupar de vincular esse sofrimento individual ao coletivo, fazendo emergir essa palavra como uma vivência individual, mas também como uma significação, um processo histórico e compartilhado socialmente. Martim Baró vai falar que uma das formas de enfrentar o trauma, e aí ele vai dizer sobre modos de reparação psicossocial, é o resgate da memória histórica. A potencialização das virtudes dos nossos povos, né? E o processo de conscientização. Então, a gente precisa olhar para essas ferramentas que podem nos ajudar a pensar desde uma perspectiva da libertação na psicologia. É fundamental também sabermos que a noção de trauma psicossocial, enquanto essa ferida no tecido social, que tem uma expressão na singularidade, mas que não pode ser explicada e nem transformada somente a partir desta individualidade, tem também uma consequência de transgeracionalidade e de sequencialidade. São duas características que os autores, aí não só Martim Baró, mas outros autores vêm apontando, que é uma transmissão intergeracional dessa violência. Muitos estudos hoje sobre filhos e netos de presos políticos ou em desaparecimento forçado desde a época da ditadura militar no nosso país ou em outros países da América Latina, são estudos que têm apontado essa noção da transgeracionalidade dos efeitos da violência política de Estado. Quando a gente está em escola e atuando em escolas de periferia, a criança pode não ter sofrido diretamente em seu corpo essa violência, mas tem na sua história familiar, pais, avós, tios, isso produz uma condição que é bastante específica, né? E a gente precisa olhar para isso também a partir dessas perspectivas. E a questão da sequencialidade é porque a forma dessa violência política se operar, ela se dá de diferentes maneiras e precisam ser lidas não só na sua fatalidade máxima, como o extermínio, o que se chama de bala perdida, né? Ou autos de resistência, ou como na Colômbia se nomeia, os falsos positivos, enfim. A gente precisa olhar para esses processos cotidianos de retirada de direitos, de processos de praxis de dominação, né, para usar o conceito do Dussel, e de desumanização, porque isso são elementos de uma traumatização coletiva que o nosso povo tem vivenciado na sua pele.
Se a identificação do trauma, em seus inúmeros aspectos, é a possibilidade da denúncia e delineamento de uma violência política do Estado, a reparação é o modo de apontar caminhos para a concretização de uma justiça social. Então, o nosso trabalho, seja onde estivermos, deve ser o de conseguir produzir uma boa análise de como que essas forças estão atuando na vivência dessa violência e como também intervir para produzir processos de reparação. Isso não é simples, não é isso que querem de nós, e por isso eu vou terminar aqui, para a gente ter um tempinho para conversar, dizendo que, especificamente na atuação, por exemplo, da psicologia no sistema prisional, o que querem de nós é que a gente exerça aquela compreensão da criminologia etiológica, que a gente faça análise da personalidade do criminoso, que a gente elabore um exame criminológico. Eles querem que nós sejamos técnicos da ressocialização social, como se a função da prisão fosse ensinar aquele sujeito, nomeado ali como apenado, enfim, a viver em sociedade, porque ele não aprendeu direito nas instituições anteriores que ele passou, né? Família, escola, entre outros. Então, só com esses dois elementos a gente já percebe o quanto que o nosso papel ele está ancorado num pressuposto, né, de leitura científica a respeito desses processos sociais, históricos e subjetivos que vão na contramão de qualquer possibilidade de libertação. Ao contrário, são técnicas de ajustamento, né? É fundamental para que a gente consiga atuar numa perspectiva de reparação e, portanto, de libertação também, a partir da lógica da auto-organização, de coletivos abolicionistas, de associações de familiares, amigos e egressos, por exemplo, o sistema prisional, vítimas de violência de Estado, entre outros. E aqui eu estou fazendo uma referência, né, aquilo que se buscou neutralizar desde o Brasil colônia. A quilombagem, como forma política, precisa fazer parte da maneira como produzimos processos de reparação e intervenção psicossocial também. E, nesse sentido, o resgate de um compromisso ético-político no enfrentamento ao genocídio e encarceramento em massa da juventude negra e indígena. Termino por aqui, espero que tenha feito algum sentido aí para vocês também, e fico à disposição para a gente poder conversar um pouco melhor. Maravilha, muito bom, Eiko. Obrigado, nem sabia que você estava por essas searas, né? Faz tempo que a gente não troca uma ideia sobre as pesquisas atuais, né? Legal. Bom, pessoal, espaço aberto, né? Convido vocês aí a azeitarem seus comentários, questões aí, aproveitando que a Eiko fica mais uns 15, 20 minutinhos com a gente só. À vontade. Eu nem sei o que dizer, só senti. Mas muita novidade, assim, achei que já tinha estudado bastante coisa de criminologia e psicologia crítica, mas não, né? Essa perspectiva da quilombagem fez muito sentido e essa construção histórica, né, que você faz, trazendo que isso vem de uma resistência, né, de um povo, né, que a gente nasce nessa coisa da revolta, né, o Brasil de hoje. E aí isso enquanto possibilidade de a gente produzir uma nova psicologia, uma nova criminologia, porque isso é uma das coisas que me incomoda enquanto psicóloga, né, falando pessoalmente, que é esse sentido normatizador a que a gente acaba servindo, né, que acaba produzindo essa lógica de encarceramento, né, seja do corpo, seja da mente, essa coisa do ajustamento. Então,
tudo fez muito sentido, anotei um montão de coisa para pesquisar e agradecer demais, assim, tô cheia de dúvidas, mas nem sei como expressar. Se quiser puxar um fio aí, fica à vontade. Mas é isso, acho que a gente tem uma tarefa, né? Enquanto psicólogas, enquanto criminólogas, sociólogas nesse campo, que é viver numa sociedade em que mesmo os ditos progressistas e a esquerda pedem mais criminalização, entendendo que o direito penal é uma resposta possível garantidora de direito. Essa E ao coisa da mesmo punição, tempo, pode falar. essa coisa da punição, né? Eu tive também interessada por um livro que eu acho que é Abolicionismo Libertário. Não lembro. Ai, gente, vou já pesquisar para trazer para vocês, mas que fala justamente. É do Edson Passetti, do grupo dele? Exatamente. Tá. Qual que é o nome? Eu acho que é abolicionismo penal, mas era que ele tem vários, né? Do núcleo de um da Capa sociabilidade Verde. libertária. É Abolicionismo Penal Libertário. Eu acredito que Tá. que é isso, que ele fala justamente dessa coisa da saída pelo amor, né? Uma onda assim, que ele também traz a saída dessa perspectiva de punição, né? Porque a gente tudo leva para punição. Então é a saída que a gente encontra. Então, mesmo aquelas pessoas que são progressistas, né, politizadas, né, mesmo assim, a saída sempre é a punição, né? Você precisa pagar aquilo que você fez, a ideia de karma, né, de que você, isso está também na religião, né, da pena, né? O tempo inteiro essa coisa da gente precisar estar reparando alguma coisa de errada que a gente fez de forma que a gente precise ser punido, né? E aí isso tá em todo canto, né? Não tá só nos livros, no direito penal, não tá só não tá no nosso coração. Né? Tá na nossa cosmovisão mesmo, né? Do jeito que a gente vê o mundo. É a partir dessa ótica punitivista. Você sabe que uma discussão muito bacana das práticas restaurativas na justiça. E aí eu não estou falando da justiça restaurativa tal como a resolução do CNJ preconiza, tal como o Brasil e outros países acabaram instituindo enquanto uma prática do judiciário, mas nas práticas comunitárias restaurativas, que têm base em saberes tradicionais também, né? A gente está falando aí de povos aborígenes, povos indígenas, africanos, na resolução, e outros também povos orientais, na resolução dos conflitos, que é a mesma questão, diante da situação limite, diante da crise, diante de um conflito instaurado, como que a gente restaura aquela condição, né? E como que podemos produzir uma transformação desse conflito também. Então, tem muita coisa boa também nesse campo que pode ajudar a pensar processos aí no campo do sistema de justiça. Não que ele vá conseguir ser reformado pelas práticas restaurativas, eu não acredito mais nessa fantasia, né? A justiça restaurativa tem um relatório que foi, inclusive, publicado pelo CNJ, uma pesquisa que foi coordenada pela a Vera Andrade, professora da UFSC, pilotando a justiça restaurativa. O relatório está disponível online, é muito bacana, ela fez uma análise de como que a JR está se instituindo no país, e ela vai chegando a essa conclusão, a justiça restaurativa, que poderia ser um respiro abolicionista dentro do sistema penal, não é, porque aqui ele está subordinado à própria continuidade do processo penal.
ele não é substitutivo, enfim. Então, tem aí uma questão que ela coloca, e que as práticas da justiça restaurativa são diversas, inúmeras, tem projetos maravilhosos, enfim, mas que isso não faz sequer cócegas no sistema punitivista, né? E, ao mesmo tempo, outros autores vêm apontando a necessidade de uma perspectiva comunitária na JR. Tem um texto que ainda não lançou, mas eu acabei produzindo junto com 2 autores do campo da JR, em que a gente faz essa discussão da perspectiva da libertação com práticas restaurativas, que acho que é bem bacana, porque pensar essa atuação na situação limite, pensando as ferramentas da justiça restaurativa, né, mas uma perspectiva popular comunitária também. Acho que é um campo bacana para se pensar nisso que você falou, né, do abolicionismo, de como fazer resolução desses conflitos, enfim, existem coisas já produzidas, né, saberes que estão aí para a resolução disso tudo, que a gente precisa, talvez, conhecer desde um outro lugar, né. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Hortência. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se vai fazer sentido, mas... Tudo faz sentido. Mas é uma pergunta, assim, no campo prático mesmo, né? Atualmente eu estou atuando no CREAS, né? No município aqui de Barreirinhas, no Maranhão. E atualmente a gente está com uma questão, assim, né? Entre a escuta especializada e depoimento especial, né? Então, há um conflito de entendimento, assim, um desalinhamento, vamos dizer assim, entre o que o CREA se propõe a fazer e o que o TJ, a delegacia, o Conselho Tutelar nos solicita, né? E aí, você falando dessa prática, né, essa produção de análise, como as forças, né, atuam no sofrimento, né, e assim, é muito difícil manter um posicionamento político, né, tipo, estético político nessa situação, né, tem um conflito, né, deles entenderem o que o psicólogo, né, a equipe multiprofissional do CREAS faz, né, então eles exigem da gente que a escuta especializada seja colocada como prova de processo, né? Então tem uma demanda judiciária mesmo, assim, o juiz ordena, e a gente está como é que a gente se coloca nessa situação, porque assim, a equipe tem um alinhamento, né, de se colocar, mas são muitos órgãos contra o CREAS, né? E a gente acaba saindo como aquele serviço que está empatando o andamento do processo e tal. Então, minha dúvida, mais ou menos, gira em torno disso, assim, né? Como lidar com esse tensionamento, né? Que são os usos, né, das nossas práticas por esse sistema de justiça punitivista, né? Isso é uma excrescência. A escuta especial fazer isso dentro do sistema de justiça. Os psicólogos que estão no MP, Ministério Público ou Tribunal de Justiça já estão tendo que lidar com essa realidade, tanto da escuta, no caso do MP, como depoimento especial, no caso quem está TJ. Agora, o transborde disso para as políticas sociais, você está falando de um CREAS, é um absurdo do absurdo, porque o papel fundamental da política da assistência social não é produção de provas, né? E vocês estariam atuando como assistente técnico de acusação nesse caso. É totalmente a deturpação do que a própria política, assim. Eu acho que não é nem pelo, vamos dizer assim, também, mas não é nem somente pela ética profissional da psicologia, pela própria essência do que é um CREAS, né? De que é a política da assistência social. É incompatível com a noção de produção de provas. Uma coisa é quando você está diante de uma situação de violência, isso é uma questão que a equipe está lidando, e no processo de busca por resolver, dar uma resposta, encaminhamento para aquilo, vocês acionarem sistema de polícia, sistema de justiça, não com o intuito de gerar prova, mas com o intuito de
interromper circuito de violência, né, dar condições de algum encaminhamento possível diante da situação que foi analisada. Isso é uma coisa que é totalmente diferente dessa realidade que você está relatando. Eu acho que vale a pena, eu não sei o quanto que você pode, tem conhecimento, mas vale a pena de alguém que está, né, nas gestões aí de conselho profissional, enfim, mas valeria a pena articular algo com o CRES, né, do serviço social, com o CRP, da psicologia, fazer uma manifestação em relação ao Poder Judiciário, não sei se é só o TJ ou o MP também que tem solicitado isso, no caso também o Ministério Público, e mais do que isso, tentar conferir dentro da própria... Eu sei que isso não é fácil, mas como que a secretaria, cada município tem um nome, né? Às vezes é desenvolvimento social, assistência social, enfim, como que a secretaria específica que cuida da política do SUAS está lidando com isso, porque esse transborde das demandas judiciais para as políticas tanto do SUAS como do SUS tem a ver com a precarização de equipe técnica dentro do judiciário. Eles não contratam profissionais da psicologia para fazer avaliações e tudo mais, e começam a delegar que profissionais de outras políticas façam também. Então, também tem um processo aí que é uma questão trabalhista, né? Não é a sua atribuição realizar isso. Por isso que eu falei, uma excrescência está acontecendo, um absurdo. Difícil responder o que fazer assim, mas precisaria de uma força-tarefa, de uma conjunção aí, né, de esforços. Eu não sei o quanto que nessa correlação de força você encontra parceiros também para enfrentar isso, né? Assim, eu encontro apoio, assim, dentro da produção especial, né? Assim, não da Secretaria de Desenvolvimento em si, porque a secretária tem um entendimento diferente, né? Na verdade, eu acho que ela nem tem um entendimento, assim, sabe? Tem essa coisa também. Então, é uma coisa que a gente tem discutido, né? De também fazer entender o que é o CRES, né? O que a gente faz no CRES, né? E também fazer um grupo de estudo mesmo em relação ao que é a lei da escuta, né? O que é a escuta especializada, qual é a atuação do CRES nesses casos, né? Porque a lei ela é bem específica nesse sentido, né? Qual a atribuição de cada órgão, né, da rede de proteção, né? Qual é a função, né, da assistência, da delegacia, E aí a gente está nessa questão assim de tentar alinhar, pelo menos dentro do próprio serviço, claro. Qual é o objetivo que a gente, qual é o nosso objetivo, né? Qual é o objetivo da equipe multiprofissional nesse caso, né? Da escuta especializada, não é produção de prova, acolhimento, para produzir encaminhamento, né? Para rede de cuidado. E que isso tem o sigilo profissional, né? É outra parada, né? Não dá para tomar isso como elemento de produção de prova. Enfim, a gente tem um embate, né? Tem um texto muito bacana da Esther Arantes, do Rio, que ela vai falar do mal-estar da psicologia e o sistema e o direito. Eu não lembro o título, mas tem a ver com o mal-estar da psicologia e o direito. A gente encontra também na internet muito tranquilo. Então, ela vai falando desse encontro da psicologia com o sistema de justiça, de como que essa subordinação de saberes, hierarquização, né, dessa relação vai trazendo uma contradição para nós, né, do ponto de vista ético, profissional. Ela lista alguns exemplos, e um deles é o depoimento especial também. Vai falar do exame criminológico, entre outros. Historicamente, a gente tem enfrentado muito isso. É que antes não chegava tanto isso para profissionais que não eram da área jurídica. Com o processo de privatização, com esse transborde das demandas jurídicas para as políticas públicas, isso tem virado um lugar comum, tem acontecido muito, né? Essa relação aí tem se
espraiado para além do sistema de justiça. Mas esse é um debate que quem atua dentro, né, da psicologia jurídica já vem enfrentando há um tempo, né, e, de fato, não tem uma solução mágica assim, de como enfrentar, né? Podem ser diferentes formas. Inclusive, de forma organizada, fundamentada, solicitar audiência com esse juiz, se for o juiz que está pedindo. Explicitar os limites, né? É possível, eu sempre digo, né, que a gente tem que ter uma atitude pedagógica com o judiciário. O judiciário pouco conhece das nossas atribuições, possibilidades de atuação. Então, talvez também possa ser possível a gente, nessa atitude pedagógica, ensinar o que é possível a ele, né? Dizer, olha, até aqui eu posso, até aqui é possível, tentar esse canal de diálogo, talvez, né, seja algo possível. Às vezes dá certo. A gente tem feito algumas resistências aqui no estado de São Paulo, no tocante ao exame criminológico, não deu tempo de falar e daqui a pouco eu tenho que sair, mas a gente tem orientado os profissionais da psicologia a não elaborarem uma avaliação de personalidade criminosa, mas a fazerem, ou seja, um laudo psicológico, mas a fazerem um relatório psicológico da condição desse sujeito no seu processo de prisionalização, ou seja, fazendo inclusive uma análise crítica da própria instituição em que ele se encontra, do que foi ofertado a ele dentro daquela instituição, do como ele foi afetado por esse processo de prisionalização. Isso se deu também com diálogos com os juízes específicos das comarcas e muitos têm aceitado. Eles entenderam, entendi, legal, esse é o papel da psicologia, vou aceitar esse documento. Então, assim, precisa pensar nessa análise, né, de correlação de força, o que é possível realizar. Às vezes, uma audiência, uma reunião, uma conversa, ir junto com o conselho profissional, tem que estar, às vezes, a gente junto, né? Não pode ir sozinha também, não, tem que ser no coletivo. Talvez isso já favoreça, né? Não sei. Tô assim, pensando em hipóteses, né? Porque eu não conheço especificamente como é. Aqui é muito comum essa prática por perto. Eu também já trabalhei em 2 CREAs daqui da região, em Cocal e em Parnaíba. E em Cocal houve essa tentativa, né? Tentativa não, rolou, né? Inclusive eles contrataram depois uma equipe para trabalhar lá, mas foi tudo articulado pela própria secretaria, né? Porque perceberam que estava inchando o serviço e a gente estava deixando de fazer aquilo que a gente deveria, de fato, fazer. Pois é. Sim. Nem que seja por esse argumento gerencialista, né? Da produtividade, do que é exigido que aquela secretaria apresente no final do mês. E era bem isso mesmo. Era bem uma coisa assim, de preencher o relatório e chegar a grana e que ia deixar de chegar a grana, porque a gente estava trabalhando para o judiciário e aí como é que a gente se sustentar, né? Então, não era nada no sentido crítico, né? Era bem no sentido... Tem que usar esses argumentos, se eles forem necessários nesse momento, né? A nossa visão crítica e análise parte de outro lugar, mas nesse momento, às vezes, o argumento gerencialista pode ser ouvido, né? A gente joga com as armas que tem, né? A Georgette levantou a mão, eu só pediria desculpa, gente, que eu já começou a outra palestra lá. Professora, é só para a senhora dizer o nome do texto anterior. Texto anterior. A senhora citou o da Esther e a senhora citou o texto anterior. Não, o texto anterior, o autor anterior. Nossa, do que eu estava falando? Ai, senhor, pior que eu não me lembro. Mas deixa, professora, obrigada, não, querida. Pilotando a Justiça Restaurativa, é esse? Ah, do Pilotando? Isso, Isso. Tá no chat. Tá no chat. Não, já conseguiu achar aí, Gui? Beleza. Já se download, já tá, muito obrigada. Era isso mesmo, tá? Obrigada. Tem esse da Esther Arantes, você também acha no chat, aquele do Ramon Grosfoga também, da epistemicídio e genocídio, é bem bacana. Isso. O Eduardo Galeano também retoma esse debate O Eduardo Galeano retoma esse debate
do Bartolomé de las Casas. Isso, do Bartolomé. Sobre o Estatuto da Alma do Selvagem, né? E a ideia de uma guerra justa, né? Uhum. Enfim, né? A ICO também trabalha com o pessoal da UF, né? Enfim, né? E no caso agora o Pedro Paulo Bicari, né? Que está no FRJ, mas o Pedro, ele é muito habilidoso, né? E ele passou no concurso para a polícia no Rio, né? E, enfim, e ele começou a desenhar um trabalho muito importante, um trabalho muito interessante lá de dentro, né? Da polícia enquanto estratégia de garantia de direitos, né? Então, assim, mas matou? Mas era traficante. Não, mas não é porque é traficante que é uma vida não enlutável, né? Não é porque era traficante que podia ter matado, né? Se você é traficante, ele tem que responder segundo a lei, né? E não ser assassinado, né? Enfim, pelas forças do Estado, né? Então, passa um pouco por aí também, né? O debate que a Keiko estava levantando, né? Então, assim, ele vai desaguar em questões que são questões muito contemporâneas, né? Enfim, e que vão para outros campos, né? Muito além da criminologia, né? O problema da fome hoje no país, etc., né? A gestão da pandemia, enfim, aí já puxando a sardinha para o meu campo, já que é mais saúde mesmo. Legal. Então é isso, te agradecer, Ico, estar aqui com a gente. Eu que agradeço e peço desculpas, viu, pela minha confusão. Na verdade, essa outra palestra, ela teve que mudar o dia, e quando eu disse que sim, eu não estava com a minha agenda que tinha anotado a atividade de vocês, então peço desculpa, mas eu fico à disposição, viu, gente? Quinta-feira à noite, para mim, é bem tranquilo, se precisar retornar, a gente combina. Tá bom? Beleza, então. Bom, maravilha, pessoal. A gente volta Obrigada, Gui, Jéssica, todo mundo. Muito obrigado aí. Um beijão, tudo de bom para você aí. Até mais. Tchau, tchau. Eu tô na semana que vem, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Semana que vem presencial, meu povo.